quantas pessoas você conhece que trocaram o descanso por dedicação a abrir o próprio negócio? Aqui você encontra não só o sonho, mas a realidade de muitos brasileiros. Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Empreender em Dose Dupla. E eu recebo aqui hoje o especialista Júnior Enes. Ele é consultor em gestão, marketing e empreendedorismo do Sebrae Minas Gerais. Bem-vindo, Júnior! Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Mas antes da gente conversar, você vai conhecer a história de um músico que durante a pandemia resolveu apostar no ramo da marcenaria. Ele produz obstáculos para hipismo, onde percebeu uma grande oportunidade de negócios. Vamos ver? Bom, meu nome é Técio, eu tenho 37 anos e sou músico profissional e marceneiro. Cara, com a música eu comecei a tocar com 14 anos de idade. Aos 15 eu já estava fazendo shows música ao vivo e tal, tocando em barzinho, em festas, eventos. E daí começou o amor incondicional pela música. Comecei a tocar e sempre tive um emprego paralelo, mas a música sempre foi minha paixão, então nunca parei de tocar desde os 15 de idade. A música nunca me trouxe uma renda, significativa. Então a gente sempre teve que procurar outras rendas com outros trabalhos. E a música, como geralmente a gente faz shows à noite, durante o dia a gente tinha uma profissão, eu trabalhei na fábrica da Coca-Cola, trabalhei na Ambev, e durante a noite a gente fazia os shows, principalmente à noite e nos finais de semana. Água de coco, uma cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, uma cervejinha, pé na areia. No começo, com 15, 16 anos de idade, eu fazia bicos, enfim, numa loja de eletrônica e, paralelo a isso, também fazia faculdade. Depois, já na faculdade, eu fazia a parte técnica da empresa da Coca-Cola e da Ambev. A gente fazia as manutenções da linha de produção deles. E daí, durante a noite, a gente fazia os shows. Então, sempre teve uma profissão paralela à música. Então, a gente tinha um pouco de faz de tudo. Então, na verdade, a marcenaria, o meu pai e os meus dois avós são marceneiros profissionais. Então, desde criança e tal, de moleque, eu via eles trabalhando lá. O meu avô, por parte de pai, ele trabalhava com madeira maciça e meu avô, por parte de mãe, com MDF, com planejados, enfim. Então, eu sempre tive nos dois mundos. Eles nunca deixaram pegar nas ferramentas, porque era moleque, era criança. Mas eu sempre via eles trabalhando e tal. Com o passar do tempo, comecei a tocar e tal, e aí eu ia comprar as caixas de som, como todo músico, era liso, não tinha dinheiro. Aí eu pegava e fazia minhas próprias caixas de som. Daí eu comecei a mexer, comprei algumas ferramentas e tal, e aí começou a paixão pela marcenaria, mas sempre de uma forma mais robista, fazia pequenas coisinhas e tal. Aí, com o passar dos anos, a gente foi se aperfeiçoando um pouquinho mais. A marcenaria, hoje em dia, é uma profissão que eu adoro. Eu sempre tive paixão pela marcenaria, mas eu nunca tinha visto ela como uma profissão fixa, como uma fonte de renda exclusiva, vamos dizer assim. E hoje, vou te falar, o que eu faço, eu amo trabalhar aqui dentro da marcenaria. Olha, em termos de rentável, com certeza, a marcenaria. Agora, a questão é que eu achei um nicho muito bacana, que às vezes o pessoal me pergunta, o que faz você sair da cama para trabalhar na marcenaria? Cara, é ver os meus produtos, os meus materiais na televisão, o pessoal falando bem e tal. E é um nicho muito específico, muito pequeno, que existem pouquíssimos fabricantes no Brasil. E hoje a gente está se destacando justamente por esse grande diferencial. Esse espaço aqui é muito engraçado. Isso aqui era uma cocheira, onde tinha alguns cavalos e tal. Daí, eu vou contar agora a história, como começou essa marcenaria. Aqui, quando deu a pandemia, a gente tinha eventos marcados de quinta a domingo.
toda semana a gente tinha eventos marcados de quinta a domingo. Daí quando deu a pandemia, claro, parou, não tinha mais show, não tinha mais nada, que era a minha principal fonte de renda. Daí eu peguei algumas ferramentas que nós tínhamos aqui e comecei a investir mais pesado na marcenaria. Cheguei com minha esposa e falei, e agora, o que nós vamos fazer? Ela me deu todo o apoio e tal, e começamos a investir na marcenaria. O meu sogro chegou e falou, bom, eu não sei se isso vai dar certo, mas ó, tem uma costeira aqui, monte o que você precisa lá. Então ele me cedeu aqui o espaço e eu peguei aqui as primeiras 2 cocheiras e montei um pequeno galpão. E, em contrapartida, encontrei uma parceria, uma empresa chamada The Jump Box, que faz os projetos de hipismo, faz os projetos de obstáculos e tal. É uma grande parceira nossa e a gente achou esse nicho dos obstáculos de hipismo, onde a gente consegue, com essa parceria, fabricar os obstáculos, elas fazem os projetos, nós fabricamos e a gente, em 2 anos, conseguimos montar de uma cocheira, temos hoje um galpão de quase 300 metros quadrados. Então, a gente mora aqui no Aras, aqui é oficialmente um Aras, temos também um canil aqui da Raquel, que tem um hotel de cachorros e tal, tem criação de cachorros aqui também. E aí a gente agora resolveu montar a marcenaria. E aí virou uma coisa gigantesca aqui dentro. Abrir a marcenaria não foi uma dificuldade tão grande. O grande problema foi definir qual nicho nós iríamos atacar, porque o que acontece? A marcenaria de móveis planejados, existem milhões no Brasil. Marcenaria que trabalha com madeira maciça e com materiais mais especiais, existem pouquíssimas. E marcenaria que trabalham com madeira maciça, que fique totalmente exposto ao sol, existem menos ainda. Então a gente definiu esse nicho e aí fomos atrás de todos os materiais. A gente passou quase 1 ano fazendo teste de material, teste de qualidade, teste de esforço de todos esses materiais para que os nossos produtos realmente tivessem um diferencial em relação a todos os outros concorrentes. Os obstáculos de hipismo, a gente decidiu seguir nessa profissão, nesse nicho específico, porque o meu sogro, ele é atleta de hipismo. Minha esposa, ela dá aula de hipismo também e tal. Então a gente sempre teve uma afinidade com esse esporte. E no Brasil, hoje, existem pouquíssimos fabricantes de obstáculos. Então, quando a gente viu esse nicho, uma grande demanda e pouquíssimos fabricantes, a gente decidiu realmente atacar esse nicho em parceria com a The Jump Box. Então, a matéria-prima, ela vem de vários lugares do Brasil. A gente tem fornecedores e fabricantes especializados nesses materiais. Então, tem material que vem do Rio Grande do Sul, tem material que vem de Curitiba, enfim, tem vários pontos, porque não existe um lugar que tenha todos os materiais específicos que nós utilizamos. Então a gente teve que realmente ir atrás de fabricante, ir atrás de produtor, para poder ter um bom custo e uma boa qualidade dos nossos produtos. Fazem pedido através de uma parceria nossa, que temos um grupo de arquitetos, de arquitetas na verdade, que fazem a parte do projeto do desenho, porque é muito complexo eu, enquanto fabricante, ficar definindo desenhos, cores. Então, os arquitetos, essa nossa parceira, né? Elas fazem todos esses desenhos, esses projetos e definem isso com o cliente de uma forma em 3D, em arquivos e tal, e conseguem expor isso de uma forma bem bacana para eles. Então, isso fechado, esse projeto chega para a gente executa da melhor forma possível. Hoje eu ainda sou autônomo, não tenho o registro mesmo da marca, o CNPJ e tal. Estou em processo, na verdade já entrei em contato com os contadores para ver como é que funciona legalmente, mas é tudo muito caro, é tudo muito burocrático aqui, então é imposto em cima de imposto. Então eu estou realmente com os pés bem no chão para saber exatamente o que eu preciso fazer e não enfie os pés pelas mãos.
de clientes. Então, o cliente de obstáculos de hipismo, a gente sim faz em parceria com elas, porque requer realmente um projeto, uma elaboração mais visual, porque tem logo, então tem Pantone, tem cores, enfim, tem uma série de fatores que realmente o cliente prefere ver isso em 3D, por exemplo. Já outro nicho de clientes que entram assim direto em contato comigo é tipo o cara que quer fazer o quarto de cela, quer fazer uma reforma na sua casa, trocar sua cozinha, por exemplo. Então esses sim, eles chegam direto com a gente faz o projeto, faz um esboço, ele aprova e a gente executa e manda bala. Da empresa, não existe divulgação melhor do que o boca a boca. A entrega de um bom produto, os clientes que falam um para o outro e tal, esse boca a boca funciona incrivelmente muito bem. Mas para isso tem que entregar um bom produto, porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Já da música ao vivo, dos shows, eu realmente dei uma amenizada na divulgação, porque realmente é uma parte que... eu tenho um filho pequeno, meu filho é especial, então esses shows requer muito tempo, é muito cansativo no dia seguinte e meu filho precisa de muita atenção. Então eu também dei uma pausa nos shows e na divulgação disso daí, porque senão não parava em casa, né? Tipo, 24 horas na marcenaria e à noite ainda com meu filho, ia ficar difícil viver. Na música, eu sou totalmente autodidata. Aprendi tudo sozinho e tal. Desde criança, na verdade, tem alguns amigos profissionais que fazem shows grandes realmente e tal. E eu chegava para ele com o violão no colo e falava assim: Pedrinho, como é que você faz essa nota? Aí ele: não, Tessinho, é assim, assado. Então, assim, sempre foi, sabe, pegando um pouquinho daqui, um pouco dali e tal. Agora, na marcenaria, não. Eu já procurei alguns cursos especializados e tal. No próprio YouTube, alguns cursos online também, alguns outros presenciais. Então a gente procurou se aprimorar nessa área, até porque é uma área muito difícil, muito específica e muito perigosa. O risco de acidente na marcenaria é iminente o tempo todo. Existem cuidados especiais, EPI, um cuidado e uma atenção em tudo que se vai fazer aqui dentro. Não dá para brincar. Depois da pandemia, e a gente atacou a marcenaria e virou essa coisa gigantesca, a gente realmente deu uma parada naquela quantidade de shows, de bares e aquela loucura. A gente chegava a fazer 3, 4 shows por dia. E aí a gente resolveu, então, investir na marcenaria e deixar a música como um hobby, que antes era exatamente o contrário. A música era a profissão e a marcenaria era o hobby. Então hoje a gente faz shows para poucos e bons. São os amigos, alguns clientes da própria marcenaria que já conheciam a gente e falam: pô, Tessinho, você não poderia fazer uma festa aqui assim, assado, na minha casa, no clube, enfim. Então hoje, assim, a gente não tem uma demanda muito grande de shows. A gente realmente escolhe e seleciona isso com muito amor e carinho. 24 horas. A gente trabalha de segunda a sábado e temos uma demanda, graças a Deus, uma demanda bacana. E desde a pandemia, a gente nunca parou, nunca ficamos um dia sem trabalho aqui na marcenaria. Para mim, ser marceneiro é uma forma de arte. É muito gratificante ver os meus obstáculos, a nossa arte na marcenaria ser comentada e ser vista na TV em nível nacional. Isso é demais. Ai, que história emocionante! Pois é, assim como o Tércio, muitos empreendedores acabam se dividindo entre duas profissões. Mas agora vamos conversar com o nosso especialista do Sebrae Minas Gerais, Júnior Enes. Júnior, bem-vindo! Obrigado, é um prazer imenso estar aqui. A história é realmente muito emocionante. E aqui no Sebrae, diariamente, né, nós acolhemos essas histórias para poder, de fato, entregar para esses empreendedores a forma de como fazer para que as coisas deem certo. Pois é, Júnior, como a gente viu na história do Tércio, ele tem duas profissões bem diferenciadas, incríveis, né? Mas é muito importante você regularizar o seu negócio, né? Ele ainda não sabe como regularizar, ainda não tem CNPJ. Gostaria que você indicasse a pessoa que está nessa situação, o que ela pode fazer.
Muito legal. O importante a gente pensar e me chamou muito a atenção, né, quando ele vem aqui para a TV, né, ele expõe a marca dele, né, a É. nível nacional, e o registro da marca ainda não existir, né. Então, assim, é um risco muito grande de outras pessoas ou ter uma marca muito próxima, e ele começa a consolidar o negócio dele sem registro, de repente ele vai precisar trocar o nome da empresa dele. Olha que sério. Isso é muito sério porque ele já tem um vínculo com clientes, ele já tem fornecedores, a empresa já começou a crescer. Vamos imaginar que ele já tem até as redes sociais, né, já está fazendo uma prospecção no mercado. E, de repente, o INPI, que é o órgão responsável por regular, né, as marcas no Brasil, de repente ele é notificado a não poder mais utilizar aquela marca. Então, isso é muito perigoso. Então, o empresário, né, o empreendedor, quando ele começa a pensar em um negócio, alguma ideia de negócio, o primeiro passo realmente é procurar o Sebrae, né? Porque como ele disse ali que procurou vários contadores, que ele percebeu muita burocracia, impostos, né? Aqui no Sebrae a gente traça todo o caminho, toda a jornada empreendedora para que o negócio dele não tenha problemas, né? E mais do que isso, que ele consiga se capacitar, a gente consegue mostrar para ele o caminho e entender que não é tão burocrático assim. Hoje no Brasil está muito fácil empreender, porque o Sebrae é um serviço de apoio, né, aos empreendedores. Nós construímos tudo isso junto com ele, né? Então, por exemplo, quem está começando, né, a primeira modalidade é começar como MEI, uma empresa pequena, onde ele trabalha ali sozinho, com uma equipe pequena, com uma pessoa, ou com outra, e ele já tem um CNPJ, ele já passa a ser uma empresa regularizada, né? Ele nem paga, vamos dizer assim, imposto, ele paga uma mensalidade fixa ali para o MEI, onde os impostos já estão incluídos ali, e a burocracia é zero. Com 5 minutinhos ele já tem CNPJ na mão, ele já pode procurar o INPI para poder registrar a marca dele, e mais do que isso, planejar o negócio, entender como que ele vai calcular preço, entender quais são esses clientes, entender os parceiros. O Sebrae, ele de fato, ele pega na mão do pequeno, para quem está querendo começar, não só para quem quer começar, para quem já tem um negócio e precisa se reorganizar, se reestruturar. A gente pega na mão do empreendedor e caminha junto com ele em direção ao sucesso, à realização de um sonho, porque empreender nada mais é do que realizar aquele sonho. Agora, Júlio, você viu que no caso do Técio, ele não regularizou a empresa ainda, né? Ainda não tem CNPJ, tem dificuldade de como fazer isso, né? Procurou algumas pessoas e não deu muito certo, achou caro. Como ele pode fazer para se tornar um negócio legal? De fato, me assustou um pouco, né, quando o empresário ele já expõe o negócio dele. Aqui, no caso, em nível nacional, na televisão, mas às vezes ele tem uma atuação local e essa marca dele ele já está exposta. A marca, ela já existe um relacionamento dessa marca, dessa empresa, aí com o mercado. E ele pode, em algum momento, ser surpreendido pelo INPI, que é o órgão de regulação, proibindo ele ou sendo citado a não usar mais aquela marca, porque aquela marca ou ela já tem um registro ou ela já pertence aquele nome a alguma outra empresa. A importância do empresário ele procurar o Sebrae, porque nós, de fato, pegamos na mão do empresário, do empreendedor, aquele que quer começar um negócio, aquele que já tem um negócio estruturado e precisa se reestruturar, se reinventar, está passando por alguma dificuldade. Mas vamos analisar o caso dele, que já está ali no começo, está no começo. É hora de estruturar para ele poder conseguir chegar no resultado aonde ele quer, de fato, obter o sucesso e a realização de um sonho. Porque empreender, de fato, é realizar um sonho. E aí a importância que ele procure o Sebrae, porque toda essa jornada, né, para quem está iniciando um negócio, nós temos isso tudo pronto. E quanto que custa isso? Nada, né? O Sebrae como serviço de apoio no Brasil inteiro, temos Sebrae em todos os estados para poder ali apoiar essa pessoa que está começando com o negócio. A gente precisa entender que o negócio ele precisa ser planejado. Existe um risco muito grande quando eu começo sem planejamento, né? As pesquisas que nós temos aqui mostram que, vamos pensar que a cada 10 empresas ali, 5 estão fechando ali nos 3 primeiros anos, é um número muito alto. E essa mortalidade, ela vem da falta de planejamento, da falta de estruturar, de ter um CNPJ, de pensar no mercado, no concorrente, pensar no seu modelo de negócio estruturado para eu avançar os próximos passos do mercado. Então é importante que ele venha no Sebrae. A gente entende que hoje no Brasil, o processo de desburocratização, o Sebrae é o responsável, junto com o governo federal, com prefeituras, com os estados, para poder, de fato, diminuir o tempo de abertura, de legalização, né, que a gente chama de formalização, cada vez mais esse tempo ele diminui.
Então, abrir um negócio hoje com 5 minutos é possível que a pessoa ela já comece, por exemplo, com o MEI, que é uma modalidade para quem está começando, com faturamento pequeno, um negócio que está ali informal, está começando, dá sinais de que aquilo vai dar muito certo. A modalidade é, de fato, vir para o Sebrae. A gente já consegue abrir o MEI para ele, em 5 minutinhos ele já sai com o CNPJ, ele já tem uma empresa regular, ali ele já está contribuindo para o INSS, ele já tem seus direitos previdenciários ali garantidos e mais do que isso, um plano de negócio. Nós vamos ajudar ele num plano de negócio, num Canvas modelo de negócio. Afinal de contas, a gente precisa desenhar, planejar para ir em direção à realização de muito sucesso desse empreendimento. Legal. E o Tercinho pode ligar para onde? 0800 570 0800, né? Essa chamada vai cair no Sebrae ali bem pertinho dele. Ele pode marcar uma consultoria, um atendimento presencial. Ele tem ali consultorias, atendimento, orientação também online. Ele nem precisa sair do Aras dele, por exemplo, né? Eu falo que os empresários, eles contam com essa facilidade durante a jornada ali de trabalho do dia. Ele pode se conectar ao Sebrae remotamente, ele tira uma horinha ali, separa na agenda uma horinha, marca a sua consultoria, seu atendimento, e o Sebrae está ali todos os dias dentro do negócio dele. E importante que esse 0800 ele funciona 24 horas por dia, olha que legal. Então, qualquer hora do dia, ele pode ligar e agendar, e o Sebrae vai ali abraçar e caminhar junto com ele. Agora, Júnior, uma pessoa que se divide em duas profissões e acaba não fazendo direito, a propaganda, o marketing, como ela pode encaminhar essa parte? Bacana. Primeira coisa, nosso grande desafio é a gestão do tempo, né? A gente precisa entender que qual é a nossa prioridade, qual o negócio, da onde vem ali o sustento, né? Qual negócio realmente ele precisa priorizar. Então, senão ele começa a fazer as duas coisas e no final a gente nada sai muito bem feito, bem planejado. Definir qual o modelo de negócio aqui que realmente vai trazer o sustento, o que é o meu negócio que vai me organizar enquanto empresário, enquanto empreendedor, e o que de fato é um hobby. No caso dele, a gente consegue, né, ter essa separação, e ele fez corretamente. Ele define o maior tempo, aonde ele tem onde exige mais planejamento, mais controle, acompanhamento. E onde é hobby, ele faz ali num segundo momento. Mas vamos imaginar que ele tem duas profissões, dessas duas profissões é aquilo que realmente ele precisa fazer. Eu acredito que delegar, né, buscar ajuda, entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, é o primeiro passo. Mas se eu não conto com ninguém, de fato eu preciso usar. A gente chama de tríade do tempo. O que é isso? É a gente identificar quais tarefas são as mais importantes primeiro e a gente vem sinalizando. Vamos colocar um vermelhinho ali, onde eu preciso fazer agora, urgente, eu não posso deixar para depois. Isso é imprescindível para que o negócio caminhe. Eu coloco uma bolinha amarela ali, uma bolinha amarela, onde eu posso fazer no segundo momento. E bolinha verde é aquilo que pode guardar. Então, fazer essa gestão do tempo, entender aonde eu quero ter um resultado prioritário, eu preciso despender mais tempo para aquela atividade. Olha, Júnior, só dica boa aí, hein, para o empreendedor. Que bom. Bate-papo muito bom. Júnior, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Imagina, prazer imenso estar aqui. Foi um prazer falar com você. E você, gostou da história do Tercinho? Também tem duas profissões? Tem problemas com a sua empresa, não sabe como cadastrar, tem algumas dúvidas? Então você não pode perder o nosso próximo programa Empreender em Dose Dupla. Tchau, até lá!